Vamos trazê-lo para a nossa conversa, Roberto Dumas, estrategista-chefe do Voiter e professor do INSPER, autor aí de grandes best-sellers, que já tive a oportunidade, estou aqui brincando com o Dumas, como sempre, é um prazer poder recebê-lo. Dumas, estou adorando esse último livro, viu? Parabéns. Estou quase na metade. Que bom, Paula, fico contente. Ele é bem interativo, está cheio de entrevista com vocês aí. Você já viu. Por isso que eu estou adorando. Brincadeira, Dumas. Mas é porque... Não, o livro é ótimo, mas, gente, é porque o livro do Dumas, sensacional a ideia, viu, Dumas? Por sinal, muito legal essa ideia, adorei. O Dumas, ele traz aí as explicações e ele colocou um QR Code ali no livro, onde ele tem a entrevista, e muitas delas aqui na BMC News, diga-se de passagem, não só a gente, mas muitas com nós, onde ele estava falando sobre exatamente esse tema aí. Foi muito legal essa ideia, porque complementa, né? E a gente fica curioso em saber o que você falou. Eu fui lá, em todos os QR Codes, para ver o que era o que você estava falando. Obrigada por estar aqui com a gente essa semana. Eu agradeço até a tua presença no dia do lançamento, você e teu marido. É, muito ótimo, foi legal. Dumas, para a gente começar, eu falei agora há pouco, né? Tudo mudou hoje, com um destaque aí lá fora, principalmente dessa renúncia de Liz Truss. A minha pauta contigo não era essa, era outra, mas não tem como eu não falar sobre isso. Mas podemos falar de Liz Truss também. Então, porque não tem como não falar sobre esta renúncia. Inclusive, agora há pouco, acabei de ler aqui a nota do Boris Johnson aí aparecendo, já sendo, né, falando ali que pode voltar a concorrer como primeiro-ministro dentro do partido, o Rishi Sunak, que é o favorito para ocupar o cargo. Mas, ou seja, eu queria entender a sua visão, né, com esse, vamos chamar assim, desastre de uma gestão rápida de Truss, 45 dias. A gente vê aí o Partido Conservador, de repente, perdendo forças e o Trabalhistas ganhando forças ou não? Como que você vê essa situação? Você acredita que seja, o que seja aí suficiente, né, para o Partido Conservador conseguir recuperar a imagem e ganhar essas eleições, próximas eleições? Veja, o Boris Johnson falar que quer competir novamente para ser primeiro-ministro, isso só bagunça meio de campo. O problema, obviamente, foi da Liz Truss. Só que quem foi o protagonista da bagunça toda foi o ministro da Economia, que eles chamam lá o Chancellor, o quase Quartem. Ele quis cortar os impostos em 46 bilhões de libras esterlina quando você está com déficit fiscal de 2,6% do PIB e uma dívida pública de 99% do PIB. Ou seja, o Bank of England estava querendo subir a taxa de juros e ele querendo fazer uma política fiscal expansionista. A curva de juros estipou, o mercado de hipotecas, que não é bem resolvido, estava alavancado, começou a ter problemas, e todos aqueles fundos de investimento que precisavam pagar margem para entrar, começaram a ter um problema. Tanto é que o Bank of England falou, olha, nós estamos com um problema eventualmente sistêmico. Até que quase Quartem foi demitido, mas aí ia falar, rainha é morta. Não, Inês é morta, acabou, a Liz Truss acabou. Ela deixou um ministro fazer a bobagem e ela perdeu. Veja, não é questão de ter mandado embora, é questão de você estar 44 dias dentro do poder, faz uma bruta de uma bobagem, um absurdo desse em 30 dias, você já começou errado. Então não adianta você querer consertar. Então é melhor mandar desde o faxineiro até a primeira-ministra todo mundo embora e começar de novo, porque senão não vai dar certo. E outra, a Europa não está passando por um momento muito agraciado, né? Você está no meio de uma guerra, etc. Agora, o Boris Johnson querendo voltar, isso apenas provoca. Não acho que isso é uma força para o Partido Trabalhador, porque se o Partido Trabalhador pensar em voltar, isso traz mais ainda uma presença de Estado, mais corte de impostos. Ou pelo menos é assim que se pode caracterizar um partido conservador e um Tory ou um Labour Party. Eu acho que isso daí é meio difícil. Ou seja, cenários turbulentos para a libra esterlina, cenários turbulentos para o bond yields, que bateu 4,5%, com 4%, quando você está com déficit em conta corrente de mais ou menos 5,5% do PIB, não vai ter uma crise da dívida externa, não vai ter uma crise da dívida pública, mas chegou um momento, por que a gente fala crise da dívida pública?
não chega a ser uma crise, mas chega a ser um momento que a gente fala bad dynamics, uma dinâmica insustentável. O que é isso? Quando o custo de carregamento da dívida fica maior que o crescimento econômico, a dinâmica da dívida pública leva a um aumento da relação dívida-PIB. Que é aquela coisa, se meu custo de carregamento está 4,5% ou 4%, e o PIB do Reino Unido não vai crescer 4%, então a relação dívida-PIB começa a subir, que é inclusive o que está acontecendo no Brasil. Não vai explodir, mas o meu custo de carregamento, que está no mais ou menos 6%, que é uma NTNB mais ou menos, os últimos leilões aí deu 6%, é óbvio que em termos reais o Brasil não vai crescer 6%. Então a minha dívida PIB vai sair de 79 para mais ou menos 82,5, 83, mas o mercado deu waiver. O mercado não deu waiver para o Reino Unido e estipou a curva de juros. Estipou a curva de juros justamente no momento onde o Banco Central falou, olha, eu preciso puxar a taxa de juros, mas eu vou fazer uma operação mais ou menos, não sei se foi uma operação twist, mas certamente ele comprou título longo para aumentar o PU e baixar o yield para não prejudicar justamente a turmas dos mortgage e as empresas de real estate de lá, o Saving and Loans. Mas é um cenário que a gente tem que ouvir, é mais uma flecha para São Sebastião no cenário, não estou falando da União Europeia, obviamente que ela não faz parte da União Europeia, mas da Europa como um todo, e se você pegar os bonds da Itália, pegar o bond do Reino Unido, pegar o bond da França, pegar o bond até da Alemanha, todos estão estipando. Ou seja, está todo mundo já esperando um aumento da taxa de juros de países que não fazem parte da zona do euro e países que fazem parte da zona do euro, que a Christine Lagarde vai ter que puxar isso daí com esse choque de oferta. Ou seja, no meio de uma guerra, no meio de uma crise energética, vai o ministro e faz um absurdo desse e transforma a dívida pública num cenário de bad dynamics, numa dinâmica não explosiva, né? Porque aí parece que vai sair de giro, vai ter uma crise. Mas quando o custo de carregamento da dívida é maior que o crescimento econômico, a dívida PIB sobe, geralmente, se você não goza de credibilidade. E pode gozar de credibilidade, mas entra um governo que começa a fazer essas atrocidades, a curva de juros estipa, e às vezes ela estipa bem mais do que o Bank of England estava querendo. E no final das contas, o Bank of England fez ao contrário. Ele precisava subir a taxa de juros, mas ele viu um risco sistêmico tão grande no sistema financeiro britânico que ele falou, não, eu preciso fazer um quantitative easing, eu preciso comprar título, porque a hora que você compra título, você joga pound no mercado. Para quê? Para subir o PU e derrubar o yield. Mas você está botando mais dinheiro no mercado quando uma inflação está de 10%. Eu preciso fazer isso. Dos males o menor. Eu prefiro um pouquinho mais de inflação, vamos pensar assim, mas eu não posso deixar que a curva de juros vá para 4,5%, como aconteceu. E agora ele já falou que parou. Vamos ver até que ponto vai ter que entrar de novo e quem vai ser o candidato realmente a entrar Liz Truss. Agora, Boris Johnson, chega, né? Não vai querer tumultuar o meio do caminho. Não é assim, nós esquecemos o que você já fez. Isso não é uma republiqueta de bananas. Entrou, sai depois de 12 dias. É a mesma coisa. Eles saíram em 60 dias, não vai voltar em 60 dias. Nem férias o cara tira. Ou seja, ele foi viajar com a família Sherman, tirou 60 dias de férias e vai voltar. Não é assim que funciona. Isso vai piorar mais ainda a volatilidade dos mercados se ele continuar com esse discurso de querer voltar. Brasileiro, britânico não é brasileiro, né, o Dumas? Não esquece assim tão fácil. O líder do Partido Trabalhista acabou de pedir aí por eleições gerais lá no Reino Unido. Só para complementar esse assunto antes da gente mudar, tá aqui a informação que acaba de ser divulgada. O líder do Partido Trabalhista do Reino Unido acaba de pedir, então, novas eleições gerais para a composição do parlamento. Abre aspas aqui, ele disse o seguinte: após 12 anos de fracasso do Partido Conservador, o povo britânico merece muito mais do que essa ponte giratória de caos. Precisamos de eleições gerais agora, escreveu Stammer aí nas suas redes sociais, logo após o anúncio, então, de Liz Truss. Dumas, mudando aqui de assunto, queria falar agora sim sobre esta pauta que a gente já havia, né,
programado em falar, afinal também é outro assunto muito importante. Olhos todos atentos para o 20º Congresso do Povo, que acontece esta semana, do Partido Comunista Chinês, né? Deve consolidar aí, claro, o poder de Xi Jinping para o 3º mandato. Se for aceito, e tudo indica que será, né? Esse novo líder é o primeiro a se tornar o líder mais longevo da China desde Mao Tse-tung, né? Eu queria entender sua visão, o que esperar exatamente deste 3º mandato, que tudo deve acontecer, tudo indica que deve se concretizar, né? Veja, quando a gente fala que na China não tem democracia, é verdade, a China é uma ditadura. Mas até antes de Xi Jinping, existia, para você ter uma ideia, uma democracia dentro do Partido Comunista Chinês. Agora você não tem democracia nem dentro do Partido Comunista Chinês, porque aqueles que foram contra Xi Jinping ou foram exonerados ou foram acusados de corrupção e acabou sendo preso. Então, lógico, ninguém está lacrando, mas é 99,99% que ele vai ser considerado o novo secretário, novamente, né, pela 3ª vez desde 2012, secretário-geral do Partido Comunista Chinês, líder do Exército de Libertação do Povo, comandante em chefe, e no ano que vem presidente. Agora, o que a gente pode esperar? Infelizmente, pelo lado econômico, uma coisa não tão boa. Por quê? Porque se a gente vê como é que o Xi Jinping se comportou nesses últimos 10 anos, ele está fazendo o que a gente chama The State Strikes Back. O Estado ataca novamente. Não quer dizer que ele não gosta tanto assim de empresa privada. Ele não morre de amores por empresa privada, tanto é que a gente viu os crackdown que ele deu na Tencent, no ByteDance, no Alibaba, no Meituan e outras empresas aí. Só que o que ele está fazendo? Ele está colocando as empresas estatais como verdadeira força motriz do crescimento econômico. Tem algum problema isso? Teoricamente não, só que as empresas estatais ela não têm um retorno sobre o patrimônio líquido ou retorno sobre o ativo que não chega nem metade de uma empresa privada. Então ele pega o telefone e liga para os Big Four, para o Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, e Industrial Commercial Bank of China e outros aí, e falam, olha, aumenta os empréstimos para empresas estatais. Você acaba colocando dinheiro bom em empresas que não vão dar o retorno adequado. E isso, no final das contas, mostra que a China tende a crescer menos. Por quê? A conta é simples, você está botando dinheiro num gado que não vai render tanto. Tanto é que é bacana ver que tem vários gráficos vendo quanto que as empresas estatais estão tomando de recurso, muito mais do que as empresas privadas, porque existe o chamado risco moral. Se eu acabei de receber uma ligação de Beijing, eu sou o controlador não, né, mas o CEO de um banco estatal, e Beijing pediu para eu emprestar dinheiro para uma empresa estatal, mais do que uma empresa privada, a despeito de uma análise de crédito não merecer, o que eu vou fazer? Eu vou obedecer Beijing, porque se der problema, eu falo, olha, foi Beijing que mandou. E se eu descumprir uma ordem e emprestar por uma empresa privada e ela não quebrar, entre aspas, vamos supor, alguém vai responder em Beijing, não fez mais que tua obrigação. Agora, se ela quebrar, eu entro no ostracismo e se bobear, eu posso até ser acusado de desrespeitar e ser onerado também, que muitos desses CEOs aí fazem parte do Partido Comunista Chinês. Agora, além desse soft landing, que agora mais do que nunca nós estamos esperando na China, porque o Estado está voltando com mais força, o Xi Jinping, ainda do lado econômico, ele está enfrentando os 3 Ds em inglês. Primeiro, disease, a doença, o Covid do lockdown. Ele afirmou, vamos continuar com o lockdown. Gente, é difícil o lockdown, nós já falamos aqui. Você está viajando, de repente te coloca o lockdown. Depois, o drought, que é a seca. 40 anos nunca se teve uma seca tão forte. Isso ajuda o Brasil, principalmente na exportação do agronegócio. E a dívida, que é o caso do real estate, por causa dos 3 red lines, as 3 linhas vermelhas que Xi Jinping colocou em outubro de 2020, que as incorporadoras não poderiam se alavancar tanto. Então, para eu não me alavancar tanto, eu começo a vender os meus ativos. Eu começo a vender meus ativos, vem uma venda
fogo, ou seja, um fire sale, o preço das casas cai, todo mundo posterga a compra e você entra nessa crise. Então você tem esses 3Ds aí que o Xi Jinping vai ter que lidar, só que ele quer lidar com maior presença estatal. Fica complicado. Do lado da seara internacional, ele está muito diferente do antecessor dele. Para você ter uma ideia, quando a gente fala dos antecessores, a gente sempre fala do secretário-geral do partido e do premier. Por exemplo, Hu Jintao e o Wen Jiabao foram os antecessores deles. O antecessor do Hu Jintao e o Wen Jiabao, que era o secretário e o primeiro-ministro, foi Jiang Zemin e Zhu Rongji, 2. E antes desse foi Deng Xiaoping e antes desse foi o Mao Tse-tung. Só que o Li, o Xi Jinping, ele tem um primeiro-ministro que é o Li Keqiang. Só que nunca ninguém chamou Xi Li. Ou seja, ele é completamente, a autocracia dele, ele quer manter a visão de que ele quer ser um novo Mao Tse-tung. Ou seja, e além disso, se por um lado Mao Tse-tung unificou o país, Deng Xiaoping reformou o país, juntamente com o Hu Jintao e o Jiang Zemin, Xi Jinping parece que ele está se remoendo com o que aconteceu na dinastia Qing, que foi de 1644 a 1911, quando a China foi invadida por várias nações, como o Japão, Reino Unido, França, estipularam os tratados desiguais e também a extraterritorialidade, ou alguma coisa que o valha aí, perdi alguma vogal. O que é isso? Você tinha partes da cidade de Beijing, Xangai, etc., onde não valia a lei chinesa, valia a lei daquele país. Então, isso foi 2 séculos de vergonha para a China. E isso foi um discurso que praticamente norteou Xi Jinping. Agora ele quer se projetar para o mundo, mostrar que ele pode ser uma nova potência, que pode desafiar os Estados Unidos, deixou claro, mais uma vez, o interesse de não deixar barato o que está acontecendo em Taiwan, falou que endereçou o problema de Hong Kong, não quer ninguém se metendo com os uigures e vai continuar fazendo as plataformas as ilhas artificiais no Mar da China, até para controlar a fronteira, entre aspas, né, da fronteira da Índia com a China. Ou seja, Xi Jinping está mostrando os dentes para o cenário internacional. E aí a gente volta de novo. Taiwan é uma coisa que está ficando cada vez mais assertiva. E Xi Jinping, no discurso de domingo, no dia 16, ele deixou claro, Taiwan é um problema nosso. Em nenhum momento ele falou Estados Unidos. Mas já imediatamente, se você vê o Valor hoje, ou Financial Times, que é a tradução, falou, a prioridade número 1 de Joe Biden é conter a China. Gente, demorou. Não que demorou no sentido de, como o jovem fala, demorou. Já passou o tempo, você não consegue mais conter a China. Você poderia conter quando ela entrou na Organização Mundial do Comércio. Mas aí você teve o George Bush, você teve o Barack Obama, vamos crescer, se você crescer talvez a democracia venha, vamos fazer um país unido. Enquanto isso, ele encheu os Estados Unidos de produtos mais baratos, o IKEA, o Walmart, conforme cada vez mais baratos, fazendo distorções de fatores, pagando o salário abaixo da produtividade, manipulando o câmbio, desrespeitando as leis ambientais, desrespeitando a lei de mercado para compra de terras, Land of Usage Right, que o Deng Xiaoping deu, subsidiando tudo isso daí, ele entrou num bruto superávit comercial, desrespeitando as leis da Organização Mundial do Comércio. Era aí que os Estados Unidos deveriam ter entrado para segurar. E agora fala, não vou vender chip. Claro, isso é um problema, não vou vender chip de última geração para ajudar na inteligência artificial. Mas a China já está mais ou menos preparada para produzir esses chips tão necessário
para entrar nessa nova corrida de inteligência artificial, que é justamente onde vai ser o tabuleiro, eu gosto desse nome, né, que é o nome do livro, onde vai ser o tabuleiro, a briga geopolítica entre os dois países. Ou seja, resumindo, esse Congresso do Povo mostra uma China mais ditadura, com a presença cada vez maior de um líder supremo e com maior presença do Estado, um crescimento menor, mais assertiva e com uma vontade enorme de se projetar também militarmente na Ásia e deixando claro que não vai aceitar a intervenção de outras nações. Pagar para ver, né? Vamos ver o que acontece. Tá certo, Dumas. Muito obrigada. Gostei do demorou, como dizem os jovens. Vou começar a usar mais essa expressão agora, para me sentir um pouco mais jovem. Demorou, partiu, tudo isso daí, né? Que fala, partiu para onde? Eu falo, aposto que é a sua filha que está te ensinando, né, pai? Demorou, partiu, pai. Vamos embora. Partiu o quê? Coisa de Partiu filhos. o quê? Mas tá bom. É isso aí. Obrigada, Roberto Dumas. Prazer. Beijo enorme. Tchau, tchau. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. É isso aí. Demorou, como disse o Dumas.